grande estrela caiu do céu azul. Do jeito que seu negro gosta. Olá pessoal, boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos aqui hoje para apresentar a videoaula em comemoração à Semana da Cultura Afro-Brasileira. E boa tarde, alunos. Obrigada por vocês entenderem a importância deste conhecimento para o engrandecimento dos seus dia a dia, para o conhecimento da cultura, da nossa cultura. Obrigada, professores. Obrigada a todos vocês que estão aí para assistir essa aula. É pouco tempo, com certeza vocês vão gostar muito. Vocês sabem que o papel principal da CECITEC é incentivar o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Estado através do estímulo à pesquisa científica, da capacitação de profissionais de graduação, pós-graduação e nível técnico e da participação em programas nacionais, aproximando as empresas e instituições de pesquisa que promovem a inclusão social. Em 2003, foi sancionada a Lei 10.639, estabelecendo o dia 20 de novembro como feriado no calendário escolar para a comemoração do Dia da Consciência Negra. Além de estabelecer a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e indígena em todos os estabelecimentos educacionais de ensino fundamental e médio, público e privados. A relevância do estudo de temas decorrentes da história e cultura afro-brasileira e africana não se restringe à população negra. Ao contrário, diz respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem educar-se enquanto cidadãos, atuantes no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma nação democrática. A intenção da Lei 10.639 é contribuir para a superação dos preconceitos e atitudes discriminatórias por meio de práticas pedagógicas de qualidade, que incluam o estudo da influência africana na cultura nacional, proporcionando a reflexão e vivências acerca do respeito e tolerância às diferenças, o repúdio aos preconceitos e discriminações de qualquer ordem, o saber analisar e atuar nestas situações e de injustiças sociais, pautando a formação em valores morais e étnicos. Duas das estratégias que a CECITEC, adotará para efetivar a implementação da Lei 10.639 nas escolas técnicas estaduais serão a comemoração do Dia da Consciência Negra, com a aula transmitida como esta de hoje. A formação à distância de professores sobre o tema, através de cursos realizados pela Coordenação de Educação à Distância da CECITEC, ligada à Superintendência de Educação Profissional e Tecnológica, utilizando esta tecnologia. A CECITEC tem procurado desenvolver projetos pautando-se em uma das bases de seu compromisso, que é a inclusão social. Sendo assim, serão implementados também cursos à distância que serão iniciados no ano letivo de 2013, de língua inglesa, língua portuguesa, com aulas modernas e dinâmicas como esta que você verá aqui, contando com o desenvolvimento tecnológico. Esses cursos serão uma importante ferramenta de formação e extensão de nossos alunos e servidores. Em nome do Governo do Estado de Mato Grosso, em nome da secretária doutora Áurea Regina Alves Ignácio, em nome da Superintendência de Educação Profissional e Tecnológica, da Coordenadoria de Educação à Distância, desejamos a todos uma boa comemoração da Semana da Consciência Negra, com esta aula com a professora Karine, que é a nossa professora de Educação à Distância.
Obrigada mais uma vez pela presença. Obrigada a Deus por nos proporcionar mais uma vez um momento juntos como este. E tenham uma boa aula. Pingo de estrela cai do céu azul. Do jeito que seu negro gosta. Olá pessoal, estamos aqui para falar um pouco a respeito do Dia da Consciência Negra. Desde o início da década de 70, diversas associações e comunidades afrodescendentes têm comemorado o Dia da Consciência Negra em 20 de novembro. Pois o idealizador do Dia Nacional da Consciência Negra foi o poeta, professor e pesquisador gaúcho Oliveira Silveira. Ele era um dos fundadores do Grupo Palmares, que reunia militantes e pesquisadores da cultura negra brasileira em Porto Alegre. Em 1971, no mesmo ano de fundação do grupo, ele propôs uma data que comemorasse a tomada de consciência da comunidade negra sobre o seu valor e sua contribuição ao país. Ele escolheu o dia 20 de novembro por ser o possível dia da morte de Zumbi de Palmares, que ocorreu em 1695. Zumbi é considerado um símbolo da resistência negra ao regime escravista. Ele foi um dos maiores líderes do Quilombo de Palmares, localizado no Nordeste brasileiro. A ideia se espalhou por outros movimentos sociais de luta contra a discriminação racial e, no final dos anos 70, já aparecia como proposta nacional do Movimento Negro Unificado. De lá para cá, a data tem motivado a promoção de fóruns, debates, programações culturais sobre o tema em todo o país. Seu objetivo é fazer refletir sobre a inserção do negro na sociedade brasileira, o reconhecimento da participação dos afrodescendentes na construção da cultura do nosso país e sobre a questão da igualdade racial. Em 2003, a Lei Federal número 10.639 incluiu o Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar e tornou obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio, públicas e particulares. O Brasil é o segundo país com a maior população negra do mundo, perdendo apenas para a Nigéria. O nosso país foi também o maior importador de escravos do mundo e o último país das Américas a abolir a escravidão, em 1888. Tendo em vista a influência do negro, que marcou profundamente a identidade e a cultura nacional, o reconhecimento e a inclusão são fundamentais para a nossa sociedade. Conhecer e reconhecer o ponto de vista do negro e valorizar sua contribuição cultural não só diz respeito aos afrodescendentes, mas a todos nós, frutos de uma sociedade multicultural, a sociedade brasileira. Você sabia que, de acordo com a Constituição brasileira, o racismo é um crime inafiançável e imprescritível? Pense nisso. Com relação à questão de entender a importância do Dia da Consciência Negra, temos que entender que somos todos diferentes. Existe a riqueza da diversidade. O mundo que vivemos é marcado pela diferença. Formas, cores, materiais, plantas, objetos, sons, perfumes e de pessoas. Quando tratamos do mundo dos humanos, encontramos uma enorme diversidade de povos, de hábitos, de costumes, de religiões, de pensamentos políticos e de modos de organização das sociedades. A civilização moderna construiu-se com base em contribuições de diferentes povos, de diversas regiões do mundo. O alfabeto foi criado pelos fenícios, a álgebra pelos árabes, a bússola e a pólvora são heranças dos chineses. E a história nos ensina que a diversidade é um dos fatores responsáveis pelo extraordinário progresso material e imaterial da humanidade. A diversidade existente no mundo é uma riqueza, é uma fonte inesgotável de novas possibilidades. Conhecer outros modos de pensar, de viver, de falar, de crer, nos dá a oportunidade de ver o mundo por uma perspectiva completamente diferente daquela com a qual estamos acostumados. Por isso a importância da valorização do outro, das suas vivências, do seu espaço e promover discussões também que façam parte do dia a dia da sociedade. É lamentável que muitas vezes a diversidade tenha sido e ainda seja utilizada como um instrumento de opressão, de exploração e de exclusão, até mesmo de extermínio de certos grupos humanos. O respeito mútuo é a chave da vida em sociedade, respeito pela natureza, por todos os seres humanos e também pelas diferentes culturas. De acordo com o IBGE, negro é uma categoria que engloba pretos e pardos. Cerca de 44,6% da população brasileira são negros. Falando sobre questão da diversidade cultural, de cultura e identidade, vamos entender um pouco a respeito desses termos, o que é raça, o que é cultura e o que é identidade.
A palavra raça vem do latim radix ou do italiano razza, que significa raiz ou tronco. Esse termo se refere à origem, cientificamente, biologicamente, era usado como representando a origem genética, os laços genéticos que um grupo humano possui. Esse termo ele passou a ser utilizado apenas há cerca de 200 anos atrás, passou a ser utilizado em diferentes contextos, em diferentes textos científicos, e até hoje ele tem diversos significados, o significado antropológico, sociológico, o significado biológico da palavra. Hoje em dia, pela sociologia, ela é usada, a palavra raça é usada para designar qualquer agregado de pessoas que podem ser identificados como pertencentes a um grupo. De acordo com esse entendimento, portanto, as pessoas que possuem os mesmos ancestrais ou compartilham com as mesmas crenças e valores, a mesma linguagem ou qualquer outro traço social e cultural, podem ser considerados como uma raça. Não refere-se apenas à questão biológica. Os cientistas do século XIX e do século XVIII, eles usavam o termo raça para representar a questão das características das heranças físicas, das heranças que passavam de uma espécie para os seus descendentes. Apesar dessa definição ela ser tanto imprecisa, ter várias significações diferentes, a gente sabe que não existe subdivisões da espécie humana. A espécie humana, o Homo sapiens sapiens, é apenas uma espécie. Em 1950, a Unesco convidou um grupo de renomados cientistas para decifrarem se havia alguma comprovação de que a espécie humana podia ser dividida em diferentes raças. Esses cientistas, eles, após fazer várias pesquisas, várias discussões, eles afirmaram categoricamente que toda a espécie humana provém do mesmo tronco ancestral, o qual provavelmente apareceu por volta de 600 mil a 1 milhão de anos atrás. Eles, além disso, concordaram que raça pura no homem nunca existiu e nem pode agora existir, por conta das migrações constantes e dos casamentos interraciais que ocorreram continuamente desde o início da espécie humana. Salve meus irmãos africanos e lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno para nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil de naturezas diferentes, mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente. Porque se fosse inteligente, esse povo já teria agido de forma mais consciente, eliminando da mente todo o preconceito e não agindo com a burrice estampada no peito. A elite que devia dar um bom exemplo é a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento num complexo de superioridade infantil, ou justificando um sistema de relação servil, e o povão vai como um bundão na onda do racismo e da discriminação. Não tem a união e não vê a solução da questão que, por incrível que pareça, está em nossas mãos. Só precisamos de uma reformulação geral, uma espécie de lavagem cerebral. Não seja um imbecil, não seja um ignorante, não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante. O que importa se ele é nordestino e você não? O que importa se ele é preto e você branco? Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços. Se você discorda, então olhe para trás, olha a nossa história, os nossos ancestrais. O Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país era multirracial. Tinha índio, branco, amarelo, preto. Nascemos da mistura, então por que o preconceito? Barrigas cresceram, o tempo passou. Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor. Uns com a pele clara, outros mais escura, mas todos viemos da mesma mistura. Então presta atenção nessa sua babaquice, pois como eu já disse, racismo é burrice e a ignorância é um ponto final. Faça uma lavagem cerebral. Você sabia que o racismo também está presente na nossa linguagem? Palavras como denegrir e mulata são palavras que vieram do racismo. Denegrir tem um sentido negativo com relação ao negro. E mulata é uma palavra que deriva da mistura do animal, que veio do burro e do cavalo, mula.
Falando a respeito de cultura, nós percebemos que o termo, etimologicamente, vem do latim culturae, que era um verbo usado com diversos significados, com o significado de cultivar, morar, cuidar de, preparar, proteger. Hoje em dia, essa palavra é usada pela antropologia e pela sociologia significando o complexo que inclui todo o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, as leis e os costumes, tudo de material e imaterial construído e adquirido pelo homem como membro da sociedade. Portanto, é de fundamental importância o estudo das mais variadas culturas. Identidade é um termo que tem uma relação com cultura. Ele não é um dado natural. Ele não se forma quando o indivíduo ainda é um feto no ventre da mãe. A identidade é formada de acordo com a sociedade em que a pessoa vive. Ela não é formada individualmente. É necessária uma troca de informações e o convívio com outros seres humanos para poder se formar uma identidade. Todos os valores, ideias e ideais compartilhados por um determinado grupo são considerados identidade. Assim como as roupas e o modo de ser, o cabelo também faz parte da cultura e da identidade da história de vida de uma pessoa. Para muitos negros, assumir os cabelos ao natural tornou-se uma forma de manifestar o seu sentimento de identidade. Na década de 60, usar os cabelos ao natural, Black Power, era a forma dos jovens demonstrarem respeito pela sua origem. Mas, afinal de contas, como se formou o racismo? A escravidão é uma prática social em que o ser humano assume direitos de propriedade sobre o outro, designado por escravos, ao qual é imposta tal condição por meio da força. A escravidão ela surgiu na antiguidade e foi praticada por diversos povos. Os gregos e os romanos, por exemplo, adquiriam escravos ou através de guerra ou através de dívida, mas eles não se importavam com a cor. A cor ainda não era o definidor da escravidão. O próprio filósofo grego Aristóteles defendia a escravidão na Grécia Antiga. Na Idade Média, a escravidão foi substituída pela servidão como forma principal de trabalho. No final da Idade Média, início da Idade Moderna, gradativamente o trabalho assalariado começou a predominar. O capitalismo começou a se formar. E foi por interesses capitalistas que a escravidão voltou a ter destaque. Os países europeus precisavam de muita mão de obra para explorar novas atividades econômicas em suas colônias na América. O tráfico negreiro passou a ser extremamente lucrativo e transformou radicalmente o continente africano. A escravidão nesse período passou a ser embasada ideologicamente em teorias de superioridade de determinados povos sobre outros, considerados biologicamente e culturalmente inferiores. A escravidão agora é ligada, portanto, à etnia, à cor e aos valores culturais. A partir do século XIX, cientistas renomados passaram a legitimar a exploração dos povos classificados como inferiores através de suas teorias. Estima-se que cerca de 20 milhões de africanos atravessaram o Atlântico. A desagregação das sociedades africanas foi contínua nesses séculos de exploração e de escravidão. Constantemente, os colonizadores estimulavam as guerras entre as etnias africanas para facilitar o domínio sobre essas etnias. Diversos povos foram destruídos, foram cortados seus laços com sua terra natal e foram trazidos para o território americano para serem usados como mão de obra e serem vistos como mercadoria. O Brasil foi um dos principais países que adotou a mão de obra escrava. Os escravos africanos e seus descendentes foram por mais de 3 séculos a principal mão de obra do nosso país, o que lhes conferiu um importante papel na formação da sociedade brasileira. Ainda hoje, essas teorias são utilizadas, causando muitas vezes situações de preconceito e discriminação em relação a alguns grupos humanos. A falsa ideia de democracia racial que existe no Brasil surgiu na época da colonização. Na América Portuguesa, a mestiçagem ela foi um pouco mais tolerada, o que acabou favorecendo o surgimento de uma sociedade mestiça. A abolição da escravidão ela não foi acompanhada de medidas de integração social. Como a mestiçagem era comum desde o início da colonização, criou-se a falsa ideia de uma democracia racial, que contribuiu para esconder os mecanismos de exclusão existentes em nossa sociedade. Acreditava-se que não havia racismo no Brasil, em comparação com outros países onde comportamentos violentos e a segregação se desenvolveram. Mas pesquisas do desenvolvimento humano divulgadas pela ONU em 2005
estabeleceu que uma série de indicadores sociais e econômicos demonstravam que os negros estão em situação desfavorável no Brasil e em diversos outros países. A desigualdade é sentida em vários setores, como saúde, educação, distribuição de renda. Os negros pobres têm um maior número de analfabetismo, os negros pobres têm um maior número de negros que não concluem o nível universitário, eles têm uma baixa expectativa de vida com relação aos brancos pobres, eles têm um maior número de desempregados entre os negros, comparando-se com os brancos pobres, e um maior número de mortes por homicídios também entre os negros pobres. O desenvolvimento de estratégias e debates que combatam o racismo, que eliminem as desigualdades raciais que ele gera, é uma condição essencial para a consolidação da democracia e da justiça social no Brasil. Por isso a importância de lembrarmos nessa Semana da Consciência Negra todos esses fatores que levaram à construção dessa nossa sociedade multicultural no nosso país. Para finalizar nossa aula, fiquem com o vídeo do ator Lázaro Ramos e usem a temática que trabalhamos hoje para pensar a respeito do nosso país. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, as cores da Europa, as cores das Américas, as cores da Ásia. A combinação entre elas gerou infinitas identidades, culturas e sotaques dentro de um único país, o Brasil. Mas se a nossa diversidade é uma riqueza, por que ainda somos desiguais nas oportunidades? Se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Veja e responda. Qual sorriso é mais bonito? Qual olhar é mais digno? Qual amor é maior? Qual vida vale mais? Alguma vida vale menos? O direito a sobreviver é garantido a todas as crianças. Mas uma criança indígena tem 2 vezes mais chances de morrer do que uma criança branca. A desigualdade também atinge as crianças negras. Elas têm 25% mais chances de morrer antes de completar 1 ano de idade do que as crianças brancas. O direito à proteção não tem etnia, mas a pobreza na infância tem cor. Atinge 32,9% das crianças brancas e 56% das crianças negras. Por quê? O direito a aprender também não tem cor. Mas uma criança indígena tem quase 3 vezes mais chance de estar fora da escola do que uma criança branca. Das 530 mil crianças que hoje estão fora da escola, 62% delas são negras. Mesmo sendo mais de 54% do total de crianças do país, crianças negras e indígenas são as mais excluídas. Estes números se refletem na vida cotidiana de cada criança e adolescente, sejam elas negras, brancas ou indígenas, que ao vivenciar essa realidade de desigualdade, têm a ilusão de que negros, brancos e indígenas devem ocupar lugares diferentes na sociedade. Na escola, pela TV, nas ruas, nos livros e histórias infantis, crianças de todas as cores se desenvolvem com imagens retorcidas de papéis sociais segundo a cor da pele. A missão do UNICEF é colaborar com os governos dos países para que assegurem direitos iguais para cada criança e cada adolescente. O Brasil conquistou avanços significativos na vida de suas crianças, mas os impactos do racismo ainda têm efeitos danosos sobre elas. Crianças não nasceram discriminando. Promover a equidade racial é de extrema importância para o desenvolvimento social e econômico do país. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Pingo de estrela cai do céu azul, jeito que seu nego gosta.